face a tudo que a gente tem visto do que você tem falado e publicado nesse assunto. Então, eu passo já de imediato a palavra e a gente começa já esse próximo painel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite que recebi. Já estava programado para ir a Belém a partir de amanhã. Nós vamos ter até sexta-feira o 7º Encontro Nacional da nossa Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a FINEDUCA, da qual eu faço parte. Na sexta-feira, nós vamos ter uma oficina que relaciona macroeconomia e financiamento da educação pública. E aí, quando o Tiago, na nossa assembleia do começo da semana, me fez o convite, eu disse, já estou arrumando as malas. Então, como Santarém é meio caminho andado, indo ou vindo para Belém, eu me comprometo de organizar essa agenda e poder participar aqui com vocês. Bem, eu acho então que esse convite ele está relacionado a um esforço que tem sido feito por um grupo de docentes da Federal de Pernambuco, como em outras universidades. Alguns colegas, tanto da área da docência quanto da área administrativa, vêm se dedicando ao tema do financiamento, aos conflitos entre o financiamento e a expansão do setor privado, mas, no meu caso em especial, também se relaciona com uma experiência que eu tive a oportunidade de exercer durante 12 anos. Eu fui deputado federal de 2003 a 2014 e fui vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara, da Comissão de Finanças e Tributação. Eu fui titular da Comissão Mista de Orçamento, Planos e Fiscalização e integrei as comissões especiais da Reforma Tributária, da Reforma Universitária, do Plano Nacional de Educação e da Comissão Especial que tratou da aprovação das leis do Fundo Social e dos royalties do pré-sal para a educação. Essa emenda que nós temos aprovada na lei do royalties, de 50% do fundo do royalties, foi de minha autoria. Eu coordenei um grupo de trabalho que terminou apresentando essa emenda. Foi uma emenda bastante disputada, porque, como muitos talvez se lembrem, o projeto original referia-se a 100% do fundo. Mas, na prática, não era 100% do ativo principal, mas era do rendimento derivado da aplicação do fundo dos royalties. E quando nós, com o apoio da FINEDUC e de outros grupos ligados à Amped, fizemos a previsão, seria muito pouco para o Brasil ter um patrimônio como esse e destinar para a educação e para as demais áreas apenas um percentual do rendimento derivado da aplicação, para dividir por 27 estados, o Distrito Federal e municípios, 5.562 municípios, não significaria nenhum aporte de valor agregado para melhorar a qualidade da educação. Então, nós modificamos a perspectiva e apresentamos a emenda. Eu fui o autor da emenda dos 50%. Fizemos a disputa e ganhamos. E estamos assistindo, não de maneira passiva, mas de maneira preocupante, todas as intervenções que têm sido feitas em relação às regras de exploração, concessão do pré-sal, porque elas vão atingir diretamente a consistência e a disponibilidade do fundo, né? Então, é nessa perspectiva que eu creio que a gente pode oferecer aqui uma contribuição em relação ao programa Futurice, né? Bom, nos 45 artigos, dos quais 43 de mérito, e eu tenho feito questão, já tive a oportunidade nas últimas 2 semanas de participar com outros colegas de várias aulas públicas em diversos centros da Universidade Federal de Pernambuco, de recomendar, de sugerir, tanto para os alunos, para os colegas, para os servidores, que é importante que nós conseguimos acessar e ler cada um dos artigos. Porque a leitura dos artigos, além de permitir uma compreensão de todo o programa, vai permitir também a análise e as contradições e conflitos entre os próprios artigos. Mas algumas questões chamam a atenção, e é exatamente nessa perspectiva de chamar a atenção da comunidade acerca do que está contido nesses 43 artigos de mérito, que a gente construiu uma avaliação do programa Futurice. Bom, na verdade, você tem 2 grandes pilares. Você tem o mote e as suas estratégias.
O mote fundamental do programa é o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior. E as estratégias, todas elas, estão ancoradas numa proposta de parceria com organizações sociais e mecanismos de fomento à captação de recursos próprios, né? Bom, se o mote é fortalecer a autonomia e se a estratégia é realizar parceria com organizações sociais e buscar o fomento em busca de receitas próprias, né, a gente tem que fazer várias perguntas para entender a consistência tanto do mote quanto da estratégia. A primeira questão é, o Futurice, ele é antecipado ou ele traz com ele um diagnóstico acerca do exercício da autonomia pelas universidades e institutos federais? Não. Ora, quem se propõe a fortalecer, propõe-se a tornar forte algo. Se eu me proponho a tornar forte a autonomia, é porque ela não está forte. Ela está frágil, precária, deficitária, em função dos objetivos da universidade. Aí eu pergunto, o Futurice traz um diagnóstico acerca da autonomia exercida pelas universidades e institutos? Não. Traz algo acerca da atuação das organizações sociais e dos fundos privados, seja um relatório do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, algum estudo do IPEA, algum inquérito, alguma investigação conduzida pelo Ministério Público, dissertações, teses acerca do desempenho das OSs? Não. Há uma avaliação do contexto em que o Futurice chega, ou seja, o programa Futurice faz uma avaliação do contexto em que ele surge como proposta para as universidades e institutos federais? Também não. Lendo os 43 artigos de mérito, a gente encontra entre as propostas do Futurice alguma ou algumas que já existem ou já existem em outros documentos aprovados, vigentes legalmente para a comunidade acadêmica, para a vida universitária, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão? Se existe, desde quando esses documentos existem? E por que o programa Futurice não se refere a eles, né? Outra coisa, o programa, como anteprojeto de lei, ele está amparado ou articulado aos fundamentos constitucionais relativos à educação pública no país? Também não. Estranhamente, também não. O que é que o programa diz acerca dos indicadores fiscais e do estágio atual de financiamento da educação? Diz alguma coisa? Absolutamente nada. Bom, se a gente tiver um breve olhar acerca do programa, eu não vou me referir a cada um dos 43 artigos de mérito, mas aqueles que me parecem merecem uma avaliação um pouco mais objetiva. Ele é contraditório quando propõe como mote fortalecer a autonomia das universidades e institutos federais, e já no artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a permanência das instituições federais de educação superior no programa está condicionada à manutenção dos requisitos dispostos no caput, sem prejuízo da observância, ele cita diversas leis, e a exclusão do programa pode ensejar a aplicação de penalidades. Cadê a autonomia? Quer dizer, então, não é um programa a ser discutido, avaliado, eventualmente aceito, reprogramado para o dia a dia das universidades. É uma imposição, porque se alguma instituição vier a aderir ao Futurice e no andar da carruagem decidir que o modelo não é consentâneo com o que a universidade é capaz de construir ou com os objetivos que ela já vem desenvolvendo, se a universidade decide sair do programa, ela vai ser penalizada? Cadê a autonomia da universidade? Então, não é para fortalecer a autonomia da universidade, né? É para impor à universidade um modelo. O artigo 3º estabelece que a operacionalização do programa, como eu me referi, a estratégia por meio de contratos de gestão, firmados pela União e pelas instituições, com organização social, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, à proteção, à preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, e estejam relacionadas às finalidades do programa. Os contratos podem ser celebrados sem a necessidade de chamamento público, desde que o escopo do trabalho esteja no âmbito do contrato de gestão. As instituições, a IFES viabilizará a instalação física de escritórios ou representações. O que chama atenção no artigo 3º é algo que a gente costumou chamar, numa expressão muito popular no meio parlamentar, que é jabuti na árvore. Quando você estabelece uma perspectiva de contratar uma organização social com todas essas competências,
a impressão que dá é que já se sabe quem vai ser contratado. Né? É como se a SOS fosse um posto de piranga. Faz tudo, ela terceiriza tudo, então já se sabe quem tem contrato. É um projeto, pela experiência que a gente tem, que já estaria com as cartas marcadas em função de determinadas OS, que já são qualificadas pelo Ministério da Educação ou por outros ministérios. E se você for observar, sobrou o quê? Praticamente nada. Ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação, proteção, preservação do meio ambiente, a cultura, a saúde. É como se já houvesse um corpo de organizações sociais pré-selecionadas, podendo ser contratadas para os contratos de gestão, sem a necessidade de chamamento público. Né? Um dos aspectos mais problemáticos, entre os 43 artigos de mérito, a gente encontra no artigo 17, parte do capítulo 3º, da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. A organização social contratada deverá buscar a implementação da lei de 2016 no intuito de contribuir com a capacidade inovadora do setor e atender às demandas do setor privado, do setor empresarial por inovação. Todas as referências que são feitas a partir daí já se encontram nas metas do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, tem 20 metas, das quais as metas 12, 13, 14, 15, 16, relacionadas com a educação superior, acesso, universalização, qualidade, inovação, empreendedorismo, relações internacionais. E, estranhamente, o programa Futuris faz uma cópia, eu diria, pouco cuidadosa, do que já está aprovado no Plano Nacional de Educação. Nós estamos na metade da vigência da decenalidade do Plano Nacional de Educação e não haveria nenhuma razão para você, no meio do transcurso de um plano que foi construído, antecipado por 4 anos de audiências públicas na Câmara, no Senado, ouviram-se todos os segmentos públicos e privados de todos os níveis da educação brasileira, você repentinamente desconhece o Plano Nacional de Educação, desconhece as metas para tudo que se propõe como novo no Futuris. Não é novo. Já está estabelecido desde o primeiro PNE de 2001, a Lei 10.172, e especialmente a Lei 13.005 de 2014, repito aqui, nas metas 12, 13, 14, 15, 16. Então, é estranho que o Futuris, no que ele carrega como mais convincente, ao trabalhar reiteradas vezes referências à inovação, internacionalização, empreendedorismo, aproximação da universidade do setor privado, etc., 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 internacionalização, isso tudo não precisa do Futuris para representar um compromisso da universidade, já existe. Mas ele traz, de uma maneira sorrateira, 2 elementos que são novos. São 2 novas modalidades de captação de recursos que vão na linha da privatização. A admissão da cobrança de matrículas e mensalidades na pós-graduação lato sensu, e que os hospitais universitários poderão aceitar convênios de planos privados de assistência à saúde, ou seja, redução dos leitos do SUS para abrir uma segunda porta para atender aos usuários dos planos de saúde. E é necessário aqui lembrar, quem trata do financiamento da saúde, que um dos grandes instrumentos de expansão do setor privado e hoje do predomínio do gasto privado em saúde frente ao gasto público são as desonerações tributárias para os contribuintes, quando declaram a Receita Federal os seus rendimentos, declaram pagamento de plano de saúde. O economista Carlos Otávio Oquer Reis, que é economista do IPEA, presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, tem denunciado isso de forma contundente. A maior fonte de financiamento da expansão do sistema privado complementar de saúde é o Tesouro Nacional. São as desonerações, são as renúncias fiscais quando da declaração do imposto de renda. E quando se discutiu a transformação dos hospitais universitários na EBSER, eu estava lá, discuti isso no plenário, uma das grandes preocupações foi fechar a porta para a dupla porta. Ou seja, entre votos contra e a favor, mas o princípio era o único. Sistema Único de Saúde e universalização. SUS universal, equânime de qualidade. O futuro se propõe o quê? Que os hospitais universitários sejam admitidos os convênios com os planos privados de assistência à saúde. Evidentemente, desobrigando o Estado de manter padrões de financiamento adequados. Bom, a nossa avaliação é de que essas proposições
que de uma maneira, entre aspas, inovadora, a partir do próprio nome do programa, o programa Futurice, né, tentam levar a universidade para um ambiente de negócios, para um ambiente da internacionalização, para um ambiente das parcerias público-privadas. Isso não é algo isolado dentro de um contexto de relação público-privada na educação. Isso faz parte de um conjunto de ataques que, lamentavelmente, a sociedade brasileira consentiu que fossem feitos à esfera pública. Para não retroceder muito atrás, a Constituição de 88, no artigo 209, entendeu que o ensino é livre à iniciativa privada. O Estado, ele foi mantido progressivamente refém de um processo de acumulação do capital na esfera financeira. Quando se redigiu o texto da Constituição Federal de 1988, foi inserido de uma maneira absolutamente não republicana, não transparente, no artigo 166, que os recursos previstos no orçamento, reservados para o pagamento dos serviços da dívida pública, não seriam objeto de alteração por iniciativa do Parlamento. Artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B. Ora, se você tem uma democracia representativa, onde todo poder emana do povo, como é que o próprio texto constitucional pode determinar que parte dos recursos do orçamento que serão destinados para determinados fins não podem ser analisados e alterados pelo Congresso, que representa a vontade popular? A Lei de Responsabilidade Fiscal, também inserida como um baluarte de controle de gasto público, no artigo 9º, ela libera absolutamente os encargos com a dívida pública. O professor Gerson Lima, da Universidade Federal do Paraná, produziu um trabalho extremamente didático, Economia, Dinheiro e Poder Político, e no capítulo acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele evidencia isso com muita clareza. Ou seja, todo um corpo jurídico que visava melhorar a capacidade fiscal do Estado, contraditoriamente permite no artigo 9º que, quando não se atingirem as metas do superávit primário, todas as demais serão contingenciadas para financiar a meta do superávit primário, para financiar o pagamento dos encargos da dívida pública. A expansão do ensino superior privado nos levou hoje a um modelo de financiarização da educação privada, em detrimento das metas públicas. A tese do Luiz Fernando Reis, 2015, na UERJ, dívida pública, política econômica e financiamento das universidades nos governos de Lula e Dilma, mostra isso com precisão. Se de um lado nós assistimos à expansão, à recuperação do investimento nas universidades públicas, por outro lado, do ponto de vista do acréscimo em valores monetários, por meio do ProUni e do FIES, o setor privado deslanchou. Ele foi financiado, sobretudo, pela presença do Estado. Nesse caso, não há Estado mínimo, é Estado máximo. E o que é que aconteceu? Na medida em que foram feitos os contratos e abriu-se a possibilidade de expansão do privado e via ProUni e FIES, isso criou uma expectativa de faturamento. E essa expectativa foi levada como moeda de negociação aos bancos. As privadas se capitalizaram, as médias compraram as pequenas, as grandes compraram as médias e, em seguida, abriram capital em bolsa. E o que é que aconteceu? Nós financiarizamos o controle das principais universidades privadas nas nossas costas. E é por isso que nós temos hoje alguns grandes conglomerados de ensino superior brasileiros já sob controle do capital financeiro internacional. E, por fim, como também dito na tese da Liane Bernardi, a intervenção da filantropia privada na educação básica pública. Ao analisar a construção e o desenvolvimento do PAR, Programa de Ações Articuladas, que teve uma presença muito forte na gestão do ex-ministro Fernando Haddad, ela aponta o quê? Ela aponta um processo de penetração intensa e ampla das fundações privadas de caráter filantrópico no processo de planejamento e gestão das redes públicas de educação básica e até da formação de professores. Quem acessar a página da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, vai encontrar no site da Undime quem são os patrocinadores. Aí você vai colher Instituto Ayrton Senna, Instituto Alfa e Beta, Instituto Natura, Instituto Millennium, diversas instituições que se apresentam como filantrópicas, mas que têm origem em grandes grupos privados, que resolveram, a partir das suas entidades filantrópicas, defender, vender e patrocinar, boa parte delas em contratos sem licitação, pacotes pedagógicos, planejamento de ensino, formação de professores para as redes públicas. Num país que tem uma Constituição, que tem uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que tem um Plano Nacional de Educação
1.2, o primeiro de 2001, o segundo de 2014. Então, esses ataques da esfera privada sobre a esfera pública vêm travestidos de competência, eficácia, eficiência, melhoria do padrão de desempenho, ranqueamento das escolas. E o que é o Futurice, se não uma extensão para o ensino superior do que o setor privado já faz, travestido de entidades filantrópicas na educação básica? A minha avaliação é a mesma coisa. O Futurice é a projeção do que o setor privado faz na educação básica, transmutado para a educação superior. Muitos conhecem certamente quem foi essa personalidade. Furtado. Furtado, entre outras coisas, deixou em 1998 um testemunho muito interessante. Furtado foi ministro do Planejamento de João Goulart, trabalhou na CEPAL. No exílio, entre outros rumos, chegou aos Estados Unidos e foi à Universidade de Yale. E fez uma conferência sobre um tema que tocou muito a pesquisa dele, toda a produção acadêmica dele. A relação do desenvolvimento com o subdesenvolvimento, um estudo apropriado das razões de subdesenvolvimento dos países da América Latina. Segundo ele, fez uma conferência sobre o tema para professores e pesquisadores, saiu satisfeito pensando que havia marcado um ponto. Mas o primeiro comentarista foi franco. Muito interessante o que você sugere, mas duvido que obtenha financiamento para realizar uma pesquisa sobre esse tema. Nenhuma revista de prestígio se interessa por esse tipo de assunto. Eu não quero ser presunçoso, nem quero ser pai Edu, que é um conhecido pai de santo lá de Olinda, em Pernambuco, mas para mim está escrito o risco que nós temos se nós optarmos por um programa cuja dependência absoluta vai se dar em fundos de financiamento de origem privada para determinados campos de pesquisa. A universidade já tem relações privadas, e é bom que tenha. A universidade já procura, a partir das competências e dos campos de conhecimento dos diversos centros, estabelecer relações com a iniciativa privada, tanto privada quanto privada estatal produtiva. Isso acontece e deve acontecer, mas não pode de maneira alguma se transformar na única fonte de financiamento ou na única demonstração de interesse para produzir conhecimento, para publicar artigo, para ter presença internacional, para registrar patente, como se isso fosse agora a grande tábua de salvação. O que está subjacente, o Futurice não mostra, que é a última questão que eu levantei no início. O Futurice traz algum diagnóstico do contexto em que ele chega? Não. Ele traz algum diagnóstico do caráter fiscal, econômico, financeiro, orçamentário, do momento em que nós estamos vivendo? Também não. Então, Furtado já dizia, escreveu em 98, do seu dissabor de ter sido aplaudido e logo em seguida desestimulado a buscar financiamento para um tipo de pesquisa que não interessava aos fundos que se expressavam através daquelas revistas. Bom, em que contexto o programa Futurice chega entre nós? Por coincidência, ele foi tornado público para consulta no dia 17 de julho, que é o dia do meu aniversário. Foi um presente meio de grego, né? Sucessivos cortes de recursos em diversas áreas, sobretudo nas universidades, para redução das despesas não financeiras. Não há um artigo, não há um preâmbulo, não há uma exposição de motivos, como, por exemplo, fez o Paulo Guedes, com 114 tópicos de convencimento, para uma proposta de emenda constitucional número 6, propondo a reforma da Previdência. Quem se interessou pelo tema viu algumas dezenas de artigos, 56 artigos, e 114 tópicos de convencimento. Tinha mais tópico de convencimento do que artigo de mérito para a proposta de reforma da Previdência. Essa proposta do Futurice não traz absolutamente nada. Não faz nenhuma referência a essa situação dos cortes nas diversas áreas, sobre as universidades, e, obviamente, esconde que esse conjunto de cortes, eles são decorrência da opção pela emenda constitucional 95, cuja matriz foi a PEC 241. Aqueles que se deram ao trabalho de baixar a exposição de motivos da PEC 241, certamente viram que o objetivo era, assim como o objetivo do Futurice é bem publicitário, fortalecer a autonomia dos institutos e universidades, o objetivo da PEC 241 foi criar um novo regime fiscal para atingir a sustentabilidade da dívida pública. Não fui eu que escrevi, foi escrito pelo Ministério da época da Fazenda do governo de Michel Temer.
novo regime fiscal para se atingir a sustentabilidade da dívida pública. E para isso, comprimem-se as despesas primárias, vinculando a sua expansão apenas à variação do ano anterior. Esse é o artigo primordial da Emenda Constitucional 95. Mas com que objetivo comprimem-se as despesas não financeiras? Para o Tesouro Nacional ter as receitas necessárias ao pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Porque essa foi a lógica desde 1999, com a adoção do tripé macroeconômico, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. O Brasil completa esse ano 20 anos da vigência desse draconiano tripé, imposto como opção de política econômica, como se fosse ciência exata. Não é. É de sobra a literatura acadêmica desde então no Brasil para comprovar que tanto a opção pelo regime de metas, quanto a política do câmbio flutuante, como a fixação do regime de metas, são opções controversíssimas na literatura econômica, de política monetária, de política cambial. Então, uma opção transformou-se em lei. E transformou-se na espinha dorsal da administração macroeconômica e do papel do Estado, que desde então passou a ser o guardião da meta do superávit primário. O Futurice não diz absolutamente nada acerca do que está se passando com o organismo educacional, com as instituições de políticas sociais no Brasil. Bom, no artigo 1º, quando se refere à captação de receitas próprias, eu perguntaria, de fato, a preocupação do Futurice é buscar fontes alternativas ao financiamento público, ou é uma política de avestruz, de aceitar o caos? E o caos está publicado. Qualquer um dos presentes aqui, acessando a página do Tesouro Nacional, abrindo os relatórios resumidos da execução orçamentária, vai encontrar o quê? Que se na emenda constitucional para a reforma da Previdência estimaram, numa primeira leva, 1.173 bilhões de economia, depois deram um salto para 1.270 bilhões de economia, mas com as negociações na Câmara, a reforma da Previdência vai para o Senado com uma bagagem estimada de 900 bilhões de economia para a Previdência e para o Tesouro em 10 anos. A necessidade de financiamento do setor público para 2019 está publicada na página do Tesouro Nacional em 779 bilhões, dos quais 3 parcelas, dívida interna e mercado, encargos do Banco Central e dívida externa, representam 747 bilhões, ou seja, 3 parcelas apenas que impactam a necessidade de financiamento estão relacionadas a 95,89% da necessidade de financiamento. Para que, se nós fechássemos a conta, não teríamos nenhum tipo de déficit nominal. Não estou falando de déficit primário, pertinente à carga de juros que o Tesouro não conseguiu pagar. Esse é o caos. Há no Futurice algum preâmbulo, algum laudo, algum diagnóstico que alerte a sociedade para esse tipo de privilégio, para esse tipo de supremacia nas contas? Não. Só que o caos não é novo, o caos vem de longe. No dia 12 de novembro de 2008, o IPEA publicou um comunicado, constantemente publica, intitulado Distribuição Funcional da Renda e Apropriação da Riqueza no Brasil. E é espantoso que entre 2000 e 2007, para um dispêndio de 1.267 bilhões com juros e encargos da dívida pública, nós tenhamos destinado 310 bilhões para a saúde, 149 bilhões para a educação e apenas 93 bilhões para investimento. Investimento, diga-se, a matriz clássica do capitalismo. Infraestrutura, estrada, rodovia, porto, ferrovia, energia, etc, etc, etc. Então, o caos não é novo. Essa necessidade de financiamento estapafúrdia, onde 3 parcelas de ordem financeira representam 95% da necessidade de financiamento, isso vem de muitos anos. E começa exatamente, segundo o comunicado do IPEA, em 2000, que é o primeiro ano de vigência do tripé câmbio flutuante, metas de inflação e regime de superávit primário na administração das contas fiscais. Se a gente atualizar para 2018, nós temos função educação, função saúde e investimentos como despesa de capital,
representaram no ano passado apenas 37,41% da despesa paga com juros, encargos e amortização da dívida pública. O Futurice propõe-se a enfrentar essa ordem de prioridade, essa ordem de supremacia na administração da riqueza nacional? É legítimo que se busquem fontes alternativas de arrecadação para financiar pesquisa, custeio, investimento? Óbvio. Ninguém aqui é xiita ao ponto de dizer que o setor privado, que concentra tanta riqueza no Brasil, não possa rezar um Pai Nosso para São Francisco de Assis e partilhar uma banda da sua riqueza para financiar o desenvolvimento, a pesquisa e a inovação. Mas não é isso que o Futurice propõe. O Futurice, de maneira clara, embora não afirme, ele coloca um tecido preto em cima de uma realidade, esconde da sociedade, esconde até da comunidade acadêmica essa realidade, e propõe algo como se fosse a redenção da universidade, e aí muito bem alimentada por expressões muito convincentes, palatáveis, audíveis, inovação, empreendedorismo, internacionalização, etc, etc. Foi lá no dicionário, meteu o dedo e encontrou, né? Bom, e aí eu volto de novo a Celso Furtado, quando ele alertava, no final do século passado, diante da natureza, da mudança do modelo de acumulação do capital e da concentração de riqueza no mundo, migrando da esfera produtiva para o campo das operações financeiras, o que seria dos estados nacionais periféricos? Que papel teriam os estados que no Brasil, independente da aderência ou não ao que representou aquele modelo, teve entre 30 e 80 um papel primordial na alavancagem do investimento, mesmo no regime militar, no papel das estatais. Aquilo foi o Estado que assumiu o desafio de substituir importações, criar bancos de fomento, alimentar a construção de empresas estatais, independente dos seus equívocos e dos jogos de poder sobre o aparelho de Estado. Mas a partir do momento em que a concentração e a distribuição da riqueza passam a operar nos mercados financeiros, que formato assumirão os estados nacionais? Aliás, vai haver espaço para Estado Nacional periférico? Ou a gente está voltando para a colônia do século XVI? Somos nações independentes, temos constituições republicanas, temos legislativo, executivo, judiciário, mas isso tudo são detalhes, porque as estruturas de apropriação da riqueza estão definidas pela relação metrópole-colônia, e evidentemente, como no século XVI, no século XX, no século XXI, a partir não só da apropriação das riquezas naturais, das riquezas das empresas públicas, mas, sobretudo, da esfera financeira sobre o orçamento público, o que a gente chama a disputa pelo fundo público. E é isso que preocupava Celso Furtado e que deve nos preocupar também. E aí, para fazer um diagnóstico, eu lembrei do professor Florestan Fernandes, que era muito enfático nisso. Há 38 anos escreveu O que é a Revolução e chamava atenção para o significado do diagnóstico. Um diagnóstico errado conduz a sacrifícios inúteis. Para você ter à mão um diagnóstico, pressupõe que você construiu um processo de investigação. E para ter construído um processo de investigação, pressupõe que você escolheu um método. A nossa velha discussão da metodologia da pesquisa. Que método eu utilizo quando eu me coloco diante do Futurice? Eu vou optar por um método meramente superficial, analítico, do que propõe o Futurice. Ou vou ter o cuidado, porque eu integro um conjunto de instituições de construção histórica, conflituosa, barreiras que foram superadas com muitas dificuldades, para entender o Futurice no campo da totalidade, na construção histórica da universidade e nas contradições que essa universidade tem apresentado ao longo dos anos, não é? O cuidado com o diagnóstico é muito sério e ele não pode ser esquecido. E aí, quando eu pergunto no início quais são os fundamentos jurídicos e constitucionais aos quais o Futurice se refere, onde é que ele se ancora? Ele não se ancora em nada. Ele se autopromove com um conjunto de presunções, inclusive num dos artigos, vocês vão encontrar a partir do artigo 17, quando ele, trazendo patrimônio, colocando o Ministério como cotista, doando estruturas, meios, insumos e ativos, ele diz: assegurada a sustentabilidade do fundo. É assim, a priori, que se assegura a sustentabilidade de um fundo de investimento.
É só assinar os jornais econômicos, o Valor, o Exame e outras consultorias que você vai ver que não é presunção que assegura estabilidade de fundo de cotista nenhum na esfera privada. É o jogo criminoso, é a disputa acirrada, é o jogo especulativo do mercado de ativos e de capitais, né? Então, nós temos como direito social a educação. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 5º, proporcionar os meios de acesso à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Competência comum a um sistema constitucional que prevê competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, partindo do pressuposto que a educação é o primeiro direito social, proporcionar o acesso, os meios de acesso à educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. A educação e direito de todos é dever do Estado. Dever do Estado. O Estado não está colocado na posição de optante. Isso não é fundo de garantia, que você opta ou não. Há um artigo que diz: o Ministério da Educação poderá transferir recursos para aquelas áreas que não tenham capacidade ou condição de captar na iniciativa privada. Poderá não é deverá. Você propõe um projeto de lei que o Ministério da Educação poderá transferir, quem vai decidir se pode ou não pode? É o Ministro da Educação? Não é? A educação, direito de todos e dever do Estado, da família, é promovida para 3 pilares essenciais: pleno de desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Eu fiquei me lembrando da batalha de Anísio Teixeira, tanto pela construção dos fundos orçamentários para financiar a educação primária, quanto pela disputa pela escola única, e não a escola dual herdada do Império e presente no início dessa república, né? O segundo pilar: o ensino será ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas. Quando eu afirmo no texto constitucional que o ensino será ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, eu não posso admitir qualquer modalidade de restrição ao fundo público que vai financiar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Por isso é que é dever do Estado. Por isso é que é dever do Estado. Porque se o Estado entrar como um coadjuvante e a tutela, a espinha dorsal, a responsabilidade determinante for do fundo privado, o fundo privado vai atrelar a sua disponibilidade de financiamento aos seus interesses. Ainda mais se ele tiver a natureza de um fundo de financiamento privado. Todos aqui sabem o tempo de maturação de um projeto numa universidade e o tempo de rendimento e lucro de um ativo na esfera financeira. É comparar um corredor de 100 metros com um maratonista. Ou seja, quanto tempo leva para se consolidar um projeto de pesquisa, para ser transformado num artigo, o fruto da pesquisa se transformar numa patente e essa patente se transformar num produto. Quanto tempo leva? É o mesmo tempo em que os cotistas, sócios dos fundos financeiros, querem de retorno sobre o seu capital? De maneira nenhuma, em lugar nenhum. Não é? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas na forma da lei. O Futuris coloca isso como se fosse a grande redenção, a grande válvula de escape para a dificuldade de você trazer professores de outras universidades no exterior. Já está desde a emenda constitucional 11 de 96, 23 anos. Que novidade é essa? As fundações têm trabalhado isso há muito tempo. Quase uma centena de fundações de apoio às universidades já trabalham, associando aos projetos a possibilidade de trazer pesquisadores e cientistas e professores de outras universidades. Isso não é novidade. Isso já se faz há 23 anos. Então pode tirar isso do futuro, que isso não é argumento para convencer ninguém é otário, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Esse foi um inciso que nós argumentamos contra a proposta de reforma do ensino médio, que estabelecia 2 vias já no primeiro ano do ensino médio. O primeiro ano de formação básica, depois uma parte saía para cursos técnicos e para o mercado, e uma outra parcela continuava concluindo o ensino médio, tendo acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Ou seja,
Em 2006, havíamos criado o Fundeb com contrapartida da União para os estados e municípios, mas no governo Temer me aparece um ministro da Educação que diz de forma inadequada, indevida, imprópria, ter feito a maior reforma da educação da história brasileira, restaurando a segregação entre os mais pobres, que vão perder tempo se concluir o ensino médio e chegar à universidade, portanto, a porta para os mais pobres, para reduzir a pressão de demanda do acesso ao ensino superior, era fazer o primeiro ano do ensino médio básico e sair para um curso profissionalizante. E logo, logo vai arrumar emprego, vai ficar emprego pobre, precário, de baixo rendimento para o resto da vida. E você vai deixar reservadas as dos níveis mais elevados do ensino e da pesquisa para os estratos que podem ser sustentados pela família e não precisam trabalhar a partir dos 14, 15, 16, 17, 18 anos. Né? Bom, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino público federais. Se esse financiamento vai ser parte da receita, se vai ser parte da riqueza, essa disputa nós fizemos depois. Aí está dito no texto constitucional que a União financiará as instituições de ensino públicas federais. Qualquer outra modalidade é discutível, aceitável, negociável, mas a modalidade primária, a modalidade estruturante, de garantir o acesso aos níveis mais elevados de conhecimento, direito à educação, etc., depende do financiamento da União. Isso não está dito no Programa Futuris, e o Programa Futuris não recupera nenhum desses pilares do texto constitucional de 1998. Bom, e aí vem essa disputa que eu me referi agora. Nós saímos da Constituição com 18% da receita de impostos e 25% dos estados e municípios. Óbvio que, no mandato de Fernando Henrique Cardoso, na emenda constitucional de revisão número 1, ele criou a figura do Fundo Social de Emergência, como forma de reduzir o gasto público e reduzir o déficit público, e criando o Fundo Social de Emergência, estabeleceu-se que 20% do orçamento seria contingenciado a priori. Então, os 18% que a União deveria ter aplicado, no mínimo, da sua Receita Federal de Impostos, a partir de 94 até 2009, foram 18% menos 20%, menos 3,6%. A gente só recupera a força constitucional dos 18%. A gente só recuperou a força do texto constitucional de 88, 18% da receita de impostos, no mínimo, para manutenção e desenvolvimento do ensino, sob responsabilidade da União, com a emenda constitucional 59, que em 2 anos ela retirou a incidência desses 20% da desvinculação dos recursos da União. Os estados e municípios continuam tendo que aplicar, no mínimo, 25% de um conjunto de receitas próprias e de transferência. Por 2 vezes, o Brasil mudou a Constituição, no campo do financiamento da educação básica, para aprimorar a destinação de fundos para a educação fundamental e para a educação básica. A primeira emenda 14 de 96, com o Fundef, e a segunda emenda, a emenda 53, que criou o Fundeb, vigente até 2020, e agora em discussão a transformação de um fundo temporário no Fundeb permanente. Para quê? A União estabelece o Plano Nacional de Educação e articula o sistema para dar consistência à aplicação do fundo público. Senão eu vou ficar num balão de 18% no mínimo e 25% dos estados e municípios, sem ter consistência de metas e estratégias. Plano Nacional e Sistema Nacional são passos consequentes para eu dar efetividade à aplicação mínima dos fundos públicos. Mas a lei estabelece o plano e organiza o sistema para a promoção humanista, científica e tecnológica, e aí outro salto que precisa ser melhor apropriado por nós. Na mesma Constituição, que nós definimos 18% da receita de impostos, nós já passamos a afirmar, a partir do inciso 6º, com a emenda constitucional 59, que a meta de aplicação de recursos em educação, a meta, ela deixa de ser expressa apenas por uma parte do orçamento, para ser proporção do produto interno bruto. Ou seja, a educação passou a ser sócia da riqueza, e não só sócia de 18% da Receita Federal de Impostos.
E esse é um dos temas que a gente vai discutir em Belém, na oficina de macroeconomia e financiamento da educação. Porque é comum encontrar professor que diz: eu não entendo nada de economia, eu não entendo nada de orçamento. Professor de educação básica, sobretudo, a base do sistema educacional. Então, o que significa isso? Significa que, no mínimo, eu devo aplicar 18%, mas quando eu somar União, Estados e Municípios, eu tenho que traduzir os 18% da União e os 25% dos Estados e Municípios, depois de uma conta monetária, eu tenho que traduzir como expressão do Produto Interno Bruto. E é exatamente o que aparece na meta 20 do Plano Nacional de Educação. 10% do PIB como meta até 2020, 7% até 2019. É o ano que nós estamos como meta conjunta de financiamento e investimentos em educação. Isso é importante porque nós estamos discutindo como se produz e quem se apropria do fundo público. Essa é que é a discussão relevante. Por que está todo mundo arretado com cortes nas universidades? Porque estão nos subtraindo o fundo público. Porque se a gente dobrasse os fundos para investimento e custeio, seria melhor para a universidade. Porque com maior aporte de fundos públicos, a universidade se desempenha melhor, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, os fundos públicos representam a parte da riqueza que a sociedade produz e que é apropriada pelo Estado. E como é que o Estado se apropria do fundo público? Por meio da tributação. Agora, só se pode exercer tributação mediante exercício fiscal, mediante... E onde é que se fazem as leis orçamentárias e tributárias no país? No Congresso Nacional. Para isso é que deputados federais e senadores são eleitos da forma como a gente tem acompanhado nas últimas décadas, não é? Então, Constituição e leis orçamentárias são elaboradas por parlamentares eleitos para tal fim. E os fundos públicos, nós metemos a mão e dividimos, no mínimo 18 e no mínimo 25 para estados e municípios. Somando, a expressão que vai para a parede é um percentual do PIB. Quando nós recebemos o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, nós tínhamos 5,1% do PIB em 2011. A União entrava com 0,97%. É um paradoxo, porque a União tem a maior parte da carga tributária, 22%. Estados e municípios têm menos. Como é que quem tem a maior parte da carga tributária entrava com a menor parcela para financiar a educação no Brasil? Por conta daqueles números que eu mostrei no gráfico de 2000 a 2007 e atualizados para 2018, pela maior pressão dos interesses financeiros sobre a destinação dos fundos públicos, né? E aí, veja, diferentes parcelas para diferentes interesses. Quem tem mais poder acessa mais recursos do Tesouro, juros e amortização da dívida pública. Enquanto você tem juros e amortização da dívida, sem contar o refinanciamento para o exercício seguinte, sobre o qual incidem novos juros. Não vou falar do refinanciamento aqui. Representando 40,66%, agricultura 0,61%, indústria 0,08%, educação 3,62%. O futuro se faz alguma avaliação desse quadro de distribuição da capacidade fiscal do Estado? O futuro se diz alguma coisa acerca da emenda constitucional 95? O futuro simplesmente faz de conta. Quem propõe o futuro está fazendo de conta que isso não existe. Está fazendo de conta que não existe uma emenda constitucional 95. Está fazendo de conta que há 20 anos o Brasil não é administrado do ponto de vista fiscal para atender a esses interesses de quem tem mais poder e acessa mais recursos do Tesouro Nacional. Mas eu tenho ainda uma Constituição que é uma boia no meio do oceano. A Constituição que estabelece para o Estado, aquele que financia a educação, aquele que assegura o financiamento, aquele que garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, extensão, cultura, etc., etc., é a responsabilidade do Estado financiar o Sistema Federal de Educação, ou seja, o Futurice, ele quer afundar a boia que hoje ainda nos ampara constitucionalmente, atribuindo ao Estado as atribuições de financiar a educação, em especial a educação, o Sistema Federal de Educação no país, né? E aí vejam, quando eu digo que as leis orçamentárias são feitas no Parlamento, e aí quem tem mais voto faz a lei orçamentária de acordo com os seus interesses,
Isso aqui, ó. Isso aqui é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, aprovada em 2018, cuja vigência se estabelece para o ano de 2019. Atentem bem para o seguinte, artigo 2º, a elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2019 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a execução da meta de superávit primário para o setor público não financeiro de 132 bilhões. É que nem aquele jogo dos 7 erros. Onde é que estão os erros? Como é que um projeto de lei oriundo do Executivo pode dizer que o Legislativo tem que aprovar a lei reservando essa meta? Isso é uma intromissão na autonomia de exercício de um outro poder que representa a sociedade. Mas isso não é o erro maior. No artigo 3º, para não dizer que não falei de flores, incluem-se entre as prioridades da administração pública federal para o exercício de 2019, as metas inscritas no Plano Nacional de Educação e as ações relativas ao enfrentamento à violência contra a mulher. Poxa, que coisa boa, né? Aí eu pergunto, por que o texto do artigo 3º não foi para o lugar do artigo 2º e o texto do artigo 2º não foi para o lugar do artigo 3º? Por que eu não disse a elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com o setor público de 132 milhões para assegurar as metas inscritas no Plano Nacional de Educação? Por que eu não coloquei em primeiro lugar o financiamento das metas do Plano Nacional de Educação? E depois da garantia do financiamento das metas, eu observaria o financiamento de outros fins, que são a meta de superávit primário para consolidar a dívida pública. Por quê? Porque a maioria do Congresso Nacional e o conglomerado de mídia econômica no Brasil estão sob a tutela do capital financeiro. Não satisfeitos com essa ordem jurídica, orçamentária e financeira, eles aprovam há 3 anos a emenda constitucional e agora, fazendo de conta que nós não estamos diante do caos de uma política de ajuste fiscal draconiana, vem o Ministério da Educação e apresenta o Futurice, para fortalecer a autonomia das universidades, tendo como estratégia a relação com organizações sociais, fomento e financiamento junto a fundos privados para as funções mais nobres, inovação, empreendedorismo, internacionalização, etc, etc. Se o compromisso fosse com a educação, nós inverteríamos os textos do 3º pelo 2º. Bom, como são divididos os fundos públicos, que são parte da riqueza? Está na Constituição, artigo 3º. O resto é desdobramento, especificação, plano setorial. Constituem objetivos fundamentais da República, sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, etc. E aqueles referentes ao Plano Nacional de Educação. Está aí o GPS, não precisa ficar batendo por aí para saber para onde eu vou. Esse é o GPS dos objetivos da República Federativa. É para aí que tem que ser destinados os fundos públicos, né? Agora, na esfera privada, como é que se disputa e se distribui a riqueza privada? O objetivo, o lucro e a acumulação do capital. Que nos últimos 40, 50 anos, sofreu diversas metamorfoses, como a elas se refere o Luiz Gonzaga Beluso, e passou a operar não só na esfera produtiva, mas também na esfera financeira, com transações em ações, moedas, títulos públicos, porque aquela parcela da fatia do orçamento destinada a juros e amortizações é a parcela que paga a remuneração de papéis do Tesouro Nacional, dos títulos públicos que são transacionados no mercado, ou pelo Banco Central, ou pelo Tesouro Nacional. Partindo desses elementos, como é que a gente chega ao financiamento ou subfinanciamento das universidades e da educação básica? Como é que a gente chega ao Futures, né? Alguém aqui assistiu aquele filme A Grande Aposta? Quem assistiu? Dirigido pelo Adam McQuay, né? Eu fiz uma brincadeira, mas é muito similar. O filme A Grande Aposta mostra que no final dos anos 2000, a aposta dos grandes grupos financeiros norte-americanos para continuar encontrando mecanismos de rendimento do capital
foram as hipotecas imobiliárias, as inovações financeiras, os derivativos. Esses foram a grande aposta do capital. Os fundos com lastro em imóveis da União, das universidades e demais ativos são a grande aposta do futuro. Eu quero saber quem vai ser o cineasta que vai filmar depois a desgraça. Não é? É a mesma coisa. O Beluso descreve isso com muita precisão no livro dele, aliás, 2 livros. Um é O Capital e Suas Metamorfoses, e o outro dele, do Gabriel Galípolo, da PUC de São Paulo, o título muito engraçado, Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, não é juízo. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Então, enquanto para o capital, os mecanismos para renovar o processo de acumulação foram hipotecas imobiliárias, inovações financeiras, derivativos, as apostas do futuro se são o fim da emenda constitucional 95, não. Discutir uma tributação progressiva, como é a conferência de abertura da FENEDUC amanhã à noite em Belém, não. As apostas do futuro se são fundo, o MEC é cotista, a universidade vai entregar imóvel, a universidade vai receber do Ministério da Educação os imóveis e vai chutar para as organizações sociais que vão passar a ser também, faltou colocar ali, a administradora de patrimônio, feito quem administra condomínio de prédio. Por isso é que eu chamo organizações sociais posto Ipiranga, total flex, vão ter múltiplas funções. Né? Fundo com lastro são a grande aposta do futuro. E aí, rapidamente, como foram essas grandes transformações? A brutal crise dos anos 20 e 30, depois a gente chega a 44 com o grande acordo liderado por Keynes, o acordo de Bretton Woods, por 25 anos, Estado Nacional, Capital Trabalho, conseguiram negociar uma forma de operar na economia, mas a partir da superação de todas as barreiras, da internacionalização das empresas norte-americanas, o lucro não se contentou mais. O corpo já não vestia a calça 40 e precisava de um manequim muito maior. Inclusive com o aporte de novos mecanismos e recursos tecnológicos. Isso aqui é uma dissertação de mestrado, está lançada agora pela Insular, A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional, prefaciada pelo Alfredo Saad, em que ele chama atenção para frações de milissegundos, através das quais você transfere capital de um lugar para outro, faz transações nas bolsas, num piscar de olhos, bilhões e bilhões se desfazem ou se constituem como propriedade de ações, títulos públicos, ativos financeiros, ativos agrícolas, commodities, num piscar de olhos, graças às inovações tecnológicas, né? Acelerando a concentração do capital, acelerando o poder inerente à concentração do capital. E aí, passada a bonança desse período, o capital começa a pressionar por novos mecanismos de acumulação e rentabilidade sobre os seus fundos, os seus ativos. E aí ele começa a procurar o quê? Conquistar ativos produtivos, empresas públicas e estatais, transferindo-as para o seu comando por meio de programa de privatização e redução do Estado. Não precisa ter nenhuma filiação marxista para, olhando a literatura econômica, a menos pretensiosa, reconhecer que essa foi uma das marcas da transformação pós-70, da expansão e da intervenção dos grandes centros do capital com as economias da periferia. Redução do Estado, programa de privatização, assunção de empresas antes estatais pelos grupos financeiros. Né? Interferir na gestão dessas economias para impor suas teses. Não só se apropriar do patrimônio e da rentabilidade que pode ser oferida com a propriedade privada do patrimônio. A Vale do Rio Doce, eventualmente a Petrobras, a Embraer, etc. Mas também interferir em como o Estado dança o samba, impondo as suas teses, né? Em especial na gestão da moeda, do combate à inflação, do câmbio. Nesse aspecto, um dos focos de atuação, sob pressão dos agentes financeiros, é conseguir indicar ministro da Fazenda e presidente do Banco Central nos estados da periferia. As eleições acontecem, elegem-se candidatos A, B ou C. No dia seguinte, o mercado já está na mídia dizendo quem tem que ser o ministro da Fazenda, quem tem que ser o presidente do Banco Central. Tem que ser alguém de mercado. Para controlar as decisões inerentes ao controle da moeda, do crédito e a taxa de juros. Né? Há uma outra tese que foi desenvolvida pela Paula Politi, infelizmente faleceu agora em junho, chama-se O Juro da Notícia, na Escola de Comunicação e Arte da USP. Ela prova, recorrendo aos estudos das grandes mídias, que foi no fim dos anos 80 que, diante de uma sucessão de planos econômicos
sem bons resultados para a estabilidade da moeda, os bancos começam a mandar nas emissoras, nas redações e na produção das notícias econômicas. Primeiro com releases, papers, depois com economistas formados em Chicago, em outras instituições, e aí toda a mídia econômica passa a ser tutelada pelo capital financeiro. E uma outra estratégia desse processo de concentração, expansão e acumulação do capital foi provocar a formação das dívidas públicas, interna e externa, a forma pela qual os estados iam remunerar o capital. Remunerar como? Com taxas de juros. Então, forçaram-se os estados da periferia a que eles se endividassem, sob os argumentos mais progressistas, entre aspas, para poder arrancar dos estados, dos orçamentos e das finanças, a maior parcela de rendimento sobre o capital. Quem descreve isso com propriedade? O professor Francisco Lopreato, do Instituto de Economia da Unicamp, num artigo publicado em 2006, numa coletânea. E aí, na verdade, o que se anuncia hoje como lastro, já que o Futurice não diz o que é que o circunda, eu vou lembrar. O que circunda o Futurice são essas iniciativas. Equipe econômica planeja privatizar a Petrobras até o fim do governo, Paulo Guedes anuncia 17 privatizações, ou seja, de volta para o passado. Mas o programa chama-se Futurice. Esse é o contexto de Estado e de macroeconomia que se propõe no continente do qual faz parte o programa Futurice, né? Bom, desde 70, portanto, e lá se vão 5 décadas, nós chegamos passando por todas essas etapas, né? A dívida externa, qual era o mote? Quem não se endivida não cresce. Países da periferia que tinham escassez de capital para financiar o seu desenvolvimento, recorreram aos créditos em grande quantidade, disponíveis, estocados, mofando nos bancos europeus e ingleses, e aí pelos mecanismos da dívida externa, investiram na sua infraestrutura. Aconteceu o descasamento das taxas de juros decididas pelo Banco Central americano, essa dívida externa se internaliza, torna-se corrosiva como é hoje, e aí, se a dívida é quem remunera a acumulação do capital e ela se torna sob o risco do não pagamento, qual é a preocupação do capital? Aferir e controlar o peso da dívida. Qual é o cuidado do nutricionista ou da nutricionista com o peso do paciente? A partir de um peso, do índice de massa corporal, e eu falo aqui como professor de educação física, a partir do índice de massa corporal você começa a correr risco, né, Tiago? Tiago disse que os meninos dele estão falando já da barriguinha dele. Né? Sustentabilidade da dívida. Aí vem as ações a favor do capital. A Constituição de 88 não pode mexer no serviço da dívida, o programa macroeconômico, a lei de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias, a emenda constitucional 95. Gente, nem o Japão, que tomou 2 bombas atômicas, nem a Europa, que passou por uma guerra mundial destrutivíssima, optaram por um programa tão ortodoxo, de um ajuste fiscal tão rigoroso, pelo prazo de 20 anos, vinculando a expansão do gasto não financeiro à variação da inflação do ano anterior. E se crescer a receita, professor, não é 18% da receita? E se o PIB crescer, não tem que ser expresso como proporção do PIB? Só vai se apropriar do crescimento da receita ou da expansão do PIB no que for equivalente à variação da inflação do ano anterior. E aí o que acontece? Não é aquilo que dizia o Meirelles, um círculo virtuoso de crescimento, é um círculo vicioso de aniquilamento do Estado. O Estado não tem capacidade de investimento, as empresas não veem perspectiva de mercado, transferem o lucro da esfera produtiva para a renda fixa ou para as operações cambiais, a economia tranca e para e trava. E aí você não tem como sustentar a dívida com proporção do PIB, atendendo aos interesses do capital, né? Bom, aí vem a pergunta, nós estamos diante de um cenário de submissão ou coloca-se diante de nós a busca pela emancipação? Sobretudo em tempos de mundialização financeira, não há projeto de educação e de universidade dissociado das estruturas econômicas, sociais, científicas e tecnológicas. Não tem como. Pode ser Índia, pode ser China, pode ser Rússia, pode ser Canadá, pode ser Estados Unidos, pode ser Brasil, pode ser Inglaterra, pode ser Alemanha, pode ser a União Europeia, pode ser o Tratado de Maastricht. Não tem como dissociar, para uma perspectiva ou para outra, um projeto de educação, um projeto de universidade, divorciado das estruturas econômicas que se pretende privilegiar e construir, das condições sociais, das condições de produção científica e tecnológica,
O futuro se diz alguma coisa, já que ele é tão carregado no vocabulário da inovação, da internacionalização, da relação com a produtividade. O futuro se tem algum parágrafo de 4 linhas, ou um cordel de 2 estrofes, de 4 versos cada uma. Ele tem algo que explique a desindustrialização precoce do Brasil, a queda na formação bruta do capital fixo. Nada. Nada. Isso é um fenômeno precoce que o Brasil vem sofrendo antes de chegar ao mesmo patamar de renda per capita do Japão, da Austrália e dos países que se desindustrializam, mas não empobrecem. A industrialização brasileira foi o grande salto, como aponta Márcio Postman em vários de seus trabalhos, para que o Brasil rompesse a dependência do modelo agrário exportador reflexo da colônia, da relação colônia-metrópole até o século XIX. Mas essa industrialização só ocorreu numa associação do Estado com o setor privado. Quando o Estado é capturado e passa a ser um gerente da conta fiscal para financiar a acumulação do capital, isso está escrito, as emendas foram aprovadas, é lei, é emenda constitucional, aí não tem como você pensar em projeto soberano de política social, de autonomia científica e tecnológica. Você vai continuar sendo um reflexo do que demandam os grandes centros, que por coincidência têm suas universidades e suas revistas qualificadas, né? Assim, em que projeto está contido o Futuris? É o projeto do Consenso de Washington, de 1989. Não cabe aos estados da periferia sonhar com soberania em disputar a divisão mundial do trabalho e da riqueza e do conhecimento. Cabe aos estados da periferia se especializarem naquilo que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, em se plantando tudo dá, e se desmatar melhor ainda. Segundo, é o projeto do Estado mínimo para o social e máximo para o capital. A história econômica do Brasil do século XX está cheia de exemplos de como o Estado foi importante, inclusive para a incorporação do capital privado na sua economia. Então, vir falar de Estado mínimo é uma desonestidade. Eu vou usar uma expressão do André Lara Rezende, que é tucano, não é do PT, não é do PSOL, não é comunista. É uma desonestidade intelectual falar de Estado mínimo no século XX no Brasil. E no século XXI, porque todas as grandes corporações receberam subsídio do BNDES, os bancos deixam reserva de caixa dormindo no Banco Central nas operações compromissadas, como bem denunciou a professora Denise Gentil, recentemente, no artigo em que ela questiona o argumento de que ou resolve a Previdência ou não tem como resolver a dívida pública. Ela diz que o problema não é esse. A tese dela desmonta o argumento do déficit da Previdência e ela diz que o que tem que se fazer é mexer na política monetária. Gente, em 2006, 3% da dívida pública era operação compromissada. Dinheiro dos bancos, sobra de caixa remunerado pelo Banco Central em curto prazo. Hoje está em 18% do PIB. Era 3% em 2006, hoje está em 18%. Representa 1 trilhão. Está lá no relatório do Banco Central, acessível por qualquer um. Qualquer um. Agora, quem deu autoridade ao Banco Central para realizar esse tipo de operação e privar o Estado de ter financiamento para a universidade, para a ciência e tecnologia, para o monitoramento ambiental e a outras tarefas essenciais? É o projeto do Estado mínimo para o social, do Estado máximo para o capital, da austeridade fiscal permanente, improdutiva. O Postman trabalha muito bem isso. A gente vem há anos com políticas de austeridade fiscal e não fecha a conta. Porque não vai fechar, do mesmo jeito que o agiota disse para o padrasto de meu pai, que era marinheiro, que era daqui do Amazonas, vovô Chagas, que vivia na mão do agiota. E meu pai contava que uma época viu ele muito duro, muito liso, fazendo economia, e ele foi pagar o agiota. E o agiota disse: seu Chagas, não se aperreie não, pague só o juro, não precisa quitar a dívida. Ou seja, no momento em que você cria condições de produzir riqueza e quitar a dívida, você deixou de remunerar o capital, você matou a galinha dos ovos de ouro. Isso é uma disputa? Óbvio que é uma disputa. Porque relação dívida-PIB é numerador-denominador. Como é que a gente muda a natureza da fração? Ou mexe em cima, ou mexe embaixo. E qual é a opção de mexer embaixo? É investir em ciência e tecnologia, investir em política econômica do pleno emprego, tirar o atrativo da taxa de juro melhor do que investimento no produto, na matéria-prima e na oferta de bens e serviços. Aí vou incidir no denominador. Se eu incido, aumento o denominador, eu mudo a natureza da fração, numerador-denominador, eu mudo a relação dívida-PIB. Mas isso não interessa para o capital, porque parte preponderante da acumulação do capital é juros sobre o lucro desviado da produção e aplicado nos títulos públicos. Em síntese,
é o projeto de extinção da autonomia e da soberania dos estados nacionais periféricos. O projeto global, associado ao capital internacional, aos fundos, à financiarização, que é a nova modalidade, nova já não tão nova, de acumulação do capital, é aniquilar a soberania e a autonomia dos estados nacionais. Dentro disso vai a universidade. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que soberania e autonomia no estado periférico depende da autonomia da sua universidade? Quem é que vai ter autonomia e soberania se as suas universidades estiverem exclusivamente atreladas à iniciativa de financiamento do capital? O futuro isso é tão vagabundo, ele não tem lastro jurídico, não tem lastro orçamentário, fiscal e financeiro. Ele faz de conta que tem um projeto, mas ele nega ao estudante, ao servidor, ao professor, o direito de associar todos esses campos do conhecimento. Ele nega o direito de compreender a concepção do todo. Que ele quer propor o quê? Uma universidade em extinção, concursados titulados de carreira, aposentando-se, e uma nova universidade via contrato de gestão com as OS, contratos sem concurso público, terceirizados, dependentes de fundos privados, cotistas, cujo interesse sobre o capital é lucro máximo e velocidade máxima. Dá para fazer um filme, velocidade máxima, né? E aí, cadê a universidade pública? Espécie em extinção. Vai ser tombada pelo ICMBio. Espécie em extinção. Então, nós estamos diante de um desafio que não é conjuntural. O pano de fundo desse programa é o salto estrutural para arrancar do país, da nação brasileira, aquilo que a nação ainda tem capaz de pensar os seus conflitos, as suas contradições, e encontrar respostas para um padrão mínimo de desenvolvimento. Não vou nem entrar no mérito aqui da discussão no campo macro, socialista, comunista, anarquista, Estado liberal, mínimo de dignidade, com padrões aceitáveis, pelo menos para a próxima geração. Esperava-se o quê? Que reconhecendo as universidades como tal, os institutos federais de educação como tal, reconhecendo a nossa comunidade acadêmica, reconhecendo o esforço da universidade para se constituir como instituição pública de qualidade, houvesse um diálogo, se enviasse um projeto de lei para que ele pudesse ser antecedido por diagnósticos, por dados concretos orçamentários e financeiros, por informações acerca do que eu proponho como alternativa, OS fundos. Mas não é isso que tem, por isso é que é vagabundo. Vem discutir com a comunidade acadêmica sem apresentar um diagnóstico. Se fosse para uma banca de mestrado, era reprovado logo na qualificação, não passava. Tinha a menor condição. Nem o estado da arte, nem as referências bibliográficas, já falei demais, obrigado. Uma verdadeira aula de visão sistêmica, né? Muito bem, Paulo. Eu ia pedir, Paulo, que você viesse para aqui para a mesa. Eu vou abrir agora as inscrições. Eu acho que dá para a gente fazer 2 rodadas, né? Rapidamente, dependendo da quantidade de inscritos. Alguém se inscreve? Pedro? Deixa eu só pegar aqui. Então, Pedro, pode começar. Agradecer muito ao professor Paulo. Eu sou da Unifesp, Federal de São Paulo. Meu nome é Pedro. Realmente foi uma aula e nos coloca um cenário muito mais amplo do que a discussão artigo por artigo, que também é necessária. Que a gente tem que desmontar o futurice na inconstitucionalidade ou nas premissas falsas de cada artigo da redação do texto legal, mas nós temos que realmente entendê-lo nesse panorama, né, do Estado brasileiro e da maneira como ele é subserviente em relação às estratégias
de acumulação financeira no nosso país. Eu queria que você comentasse, você falou aqui do Celso Furtado, do Florestan, do Beluso, falasse, a partir de uma perspectiva que você conhece do Chico de Oliveira, no texto dele, O Ornitorrinco, quando ele fala do sistema de fundos no Brasil, de capitalização, de um lado dos tucanos banqueiros e, de outro lado, os petistas como sindicalistas gestores de fundo de pensão. Quer dizer, mal ou bem, nós continuamos refém dessa miragem de que grandes fundos, que a capitalização desses fundos vai levar ao desenvolvimento brasileiro. E hoje a universidade é o álibi, a bola da vez, para criar um novo ciclo de fundos público-privados, que basicamente são capitalizados através de patrimônio público, então é fundo constitucional, é patrimônio da União, é desoneração fiscal, né? Mas você depois tem uma gestão privada por fundos de investimento, fundos imobiliários, OS, etc., que transformam aquela riqueza pública, evidentemente, em ganho privado, né? Então, como essa mesa agora é para discutir um pouco essa saída pelos fundos, que é uma falsa saída, a ideia de que os fundos vão salvar, né? Na Previdência também agora está de contrabando, entrando na discussão da capitalização de novo, né? E que foi uma ilusão pela qual passaram tucanos, petistas, e agora, de novo, segue como meta desse governo, na verdade, é a agenda do mercado, do consenso de Washington, como você colocou. Por fim, eu queria sugerir aos colegas, e também não sei se o Paulo conhece esse livro, sempre nos dizem que nós estamos atrasados e que temos que conhecer o sistema americano, né? Não sei se vocês sabem, quase 90% dos estudantes de ensino superior nos Estados Unidos estão em universidades públicas, né? Nós pensamos só na Ivy League, lá, Harvard, Columbia, MIT, etc., e não sabemos, não conhecemos direito o restante do sistema americano, né? A principal universidade pública americana, todo mundo conhece, a Universidade da Califórnia. Um professor da Universidade da Califórnia lançou recentemente um livro que vale a pena a gente ler, que se chama The Great Mistake, o grande erro, né? E o subtítulo é Como afundamos as nossas universidades públicas. E ele faz um diagnóstico impressionante, que parece, né, uma antecipação do nosso futuro, né? Todo o sistema que hoje é ancorado no endividamento progressivo dos estudantes, né? A história de que empresa privada, mecenato, vai segurar a universidade pública, não vai. É o endividamento crescente, então ele discute como as mensalidades foram crescendo, a qualidade do ensino diminuindo, e o refém da dívida pública, da dívida estudantil, que também não deixa de ser uma forma de dívida pública, né, que hoje submete, né, a classe trabalhadora e estudantes nos Estados Unidos a situações muito degradantes, né? Então, esse livro vale a pena ler. Vou tentar fazer até uma entrevista com ele para sair aqui na mídia, a gente conseguir uma divulgação, porque é uma leitura muito interessante de como o sistema que era público, que era gratuito, foi sendo privatizado por dentro, né, e gerido também por sistemas de empresas terceirizadas, né, de gestão da universidade, e a cobrança de mensalidade é inescapável, porque daqui a pouco esses fundos de investimento vão chegar à conclusão que só se mantém a lucratividade se você colocar 1,5 milhão de estudantes do sistema federal pagando mensalidades e pagando bem, né? Então, também queria que o Paulo comentasse um pouco esse horizonte, que me parece bastante plausível, que depois do Futurice vai ter uma emenda constitucional para revogar a gratuidade do ensino superior. Só, Pedro, complementando, eu acho que também tem um outro risco aí, né? O próprio ministro ele falou de que 90%, só 10% dos alunos teriam condições de pagar a mensalidade. Então, num futuro com Futurice, também teria o risco da gente inverter de novo a pirâmide, né? Então, a gente deixa de ter um processo de expansão, de inclusão, e a gente passa a ter um processo onde quem pode pagar está na Universidade Federal e quem não pode pagar não está, né? É um modelo que está no documento do Banco Mundial, né? Do ajuste mais justo, é usar o FIES como regra. Então, o setor público também entraria no modelo FIES. Então, como o Paulo mencionou isso, como o setor privado está emulando e criando a regra para o setor público, no caso, financiamento estudantil seria muito parecido. E aí a tendência é voltar à classe média alta, não a que vai estudar fora do Brasil, mas vai voltar para as universidades públicas, e a inclusão vai ser muito menor do que temos hoje. Mais alguém? Pode ir?
Bom, primeiro, professor, parabenizá-lo, né? Se junta a brilhante apresentação também de manhã, levantando a questão de futuros. Mas eu vou tentar também ser breve para dar espaço às respostas, que a gente está vendo, né, claramente, né, de forma tácita, as ameaças que nós temos ao bem público, que é a Universidade Pública Brasileira, né? Por outro lado, a gente entrou em vários ciclos de transformação da instituição pública. Uma delas foi a transformação através da expansão, especificamente da interiorização do ensino superior. E, para isso, nós tivemos, sim, recursos públicos de expansão de ensino, o aumento do recurso discricionário, das vagas das universidades, tanto para quadro de servidores quanto para estudantes. E ainda temos alguns desafios que não conseguimos cumprir, mesmo com financiamento público. E aí a gente tem a proposta do Futurice, né, que, como está colocada, né, apresenta um plano para as universidades, né, engendrado não na esfera pública, como foi o próprio Reúne, e que tem uma certa ameaça. Mas aí eu vou uma dúvida, também uma provocação para reflexão, é que se a gente não entende o Futurice como algo viável para as universidades, então qual que é a solução? Né? Então, se nós temos todas as críticas sobre isso, então qual é o outro caminho que a gente ainda não conseguiu enxergar? O que a gente pode pensar da universidade diante de todo o cenário que nós temos disposto? As universidades estão hoje no centro, né, de uma crítica ferrenha e apoiada pela sociedade. Nós precisamos admitir isso, né? É uma frente progressista que não teve êxito eleitoral, tá? Então, colocando-nos no chão que todos pisam, e pensar nisso, como a universidade vai enfrentar esse cenário, por mais fortaleza que nós temos em forças, né? E apresentar uma proposta, né, que seja também viável de transformação do ensino superior. Ok? Boa tarde, Eduardo Halpe, do FRJ. Eu queria um comentário do FRJ. Um comentário sobre eu não sei se você chegou a ver, deve ter visto nos slides da apresentação do Futurice, a hipótese de composição do fundo, né? E esse fundo, que é a grande cenoura do programa, me parece totalmente inexistente, né? Quer dizer, a composição do fundo ela é toda potencial, né? Recursos a captar, envolvendo ali fundos constitucionais. Eu vi que você mencionou ali, né, fundo do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, envolvendo captação via Lei Rouanet, envolvendo captação via fundos patrimoniais que estão todos micados, né, os que já existem. E basicamente o único ativo concreto existente na composição do fundo é o patrimônio da União. Mesmo assim, considerando que esse fundo seria dado em cima da rentabilidade potencial desse patrimônio, é também um enigma, porque o patrimônio que vai ser lá colocado, na grande maioria o patrimônio da União, não é um patrimônio que tenha grande atratividade, né? Nós lá na UFRJ temos um programa que foi desenvolvido já há algum tempo e estamos até hoje estudando a valorização do patrimônio. O grande ícone, todo mundo conhece a questão do Canecão no Rio de Janeiro. Mesmo assim, já são 2 anos para você estudar a valorização de potenciais usos daquele local. E mesmo assim é uma fração que é atrativa para o mercado, o restante do patrimônio não é. Então, além de ser um fundo que para mim não existe, é um fundo que parece que o seu potencial estaria atrelado a uma economia em crescimento, com investimento. É como se o investimento estivesse batendo a porta das universidades e a gente tivesse de costas para ele, né? Então, eu queria ver se você, nessas suas considerações, teria algum comentário mais pormenorizado da questão da composição desse fundo soberano do conhecimento que está lá proposto. Mais alguém? Podemos fechar o bloco? Ok, vamos lá. Primeiro, as questões que Pedro colocou. Todos nós sabemos que
durante um período da transição do Império para a República, e principalmente nos anos mais densos de definição de rumos da República, o Brasil construiu grandes pensadores. O Brasil construiu grandes pensadores e me parece que nós temos um débito com esses grandes pensadores que precisam voltar a ser estudados, ou sob a forma de cátedras, ou sob a forma de seminários de estudos interdisciplinares. Mas nós passamos, a partir dos anos de 1970, com a consolidação do processo da dívida externa, depois do processo da dívida pública interna, nós passamos a não pensar mais o Brasil. Quando eu leio que Furtado, em setembro de 1962, recebeu do ex-presidente João Goulart o desafio de apresentar um plano trienal, e ele cercou-se de pessoas que ele considerava capazes, como ele, de pensar a partir de insumos e de dados bastante precários, porque o Brasil não tinha a consolidação estável de seus dados econômicos, as suas variáveis econômicas, fiscais, agrícolas, industriais. Mas em menos de 3 meses, segundo as informações, Furtado entrega um documento mimeografado de quase 500 páginas, pensando um plano trienal de desenvolvimento para o país. Então nós estamos diante de uma situação que nós somos levados a não pensar mais o país. O Brasil, a partir de 99, passou a pensar no PIB do mês e na inflação do ano, no PIB do mês e na inflação do ano. Na minha dissertação eu revelei isso. Todos os anos, desde então, as leis de diretrizes orçamentárias fazem referência à meta do superávit primário. O Brasil parou de pensar desenvolvimento, parou de pensar a Amazônia, parou de pensar o semiárido. Não que as pessoas tivessem parado de trabalhar, as pessoas continuaram trabalhando. As pessoas continuaram desenvolvendo suas atividades acadêmicas, orientando mestrandos, doutorandos. Nós vimos o processo de expansão das universidades. Eu digo, por exemplo, em Pernambuco, até 2002, nós só tínhamos o campus da Universidade Federal de Pernambuco e o campus da Universidade Federal Rural. Hoje você tem o campus de Vitória, você tem o campus de Caruaru, você tem Garanhuns, você tem Serra Talhada, você tem a Univasf, Juazeiro, Petrolina, Paulo Afonso, São Raimundo Nonato, você tem institutos federais de educação. Nós nos tornamos um mapa coalhado de instituições superiores, e não foi sem conflito. Quantas vezes eu vi na Comissão de Finanças e Tributação deputados do Sul e do Sudeste questionando projetos de lei que propunham a criação de cargos de docentes e servidores que seriam essenciais para que pudessem se instalar as universidades na Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, no semiárido. Eu tive uma discussão com um deputado do PSDB do Paraná uma vez, perguntando se ele sabia onde é que ficava Souza, na Paraíba, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Juazeiro, na Bahia, Juazeiro, no Ceará, porque é preciso entender qual é a necessidade de você dotar o Estado das condições de empreender essas universidades. Agora, num primeiro momento, é uma decisão política, implica numa tomada de decisão acerca do orçamento de investimento, que depois passa a ser de custeio, e aí depois vem as pressões da carreira, a expansão, a pós-graduação, ou seja, é dever do Estado. É dever do Estado. Então, quando eu me refiro a Celso Furtado, quando eu me refiro a Florestan Fernandes, quando você brilhantemente lembra de Chico Oliveira, falecido recentemente, que eu tive a oportunidade de conhecer, e privo de uma relação pessoal de muita amizade com Chiquinho, filho dele, é impressionante como ele conseguiu demonstrar, na transição do projeto neoliberal pós-ditadura para um projeto democrático e popular, a partir de 2003, essa migração que fez com que dirigentes sindicais, trabalhadores, ao assumirem espaços de poder no governo de Lula, passaram a ser gestores dos fundos, e esses fundos foram permanentemente instados a operar na esfera das grandes transações privadas. Ele se refere ao ornitorrinco com essa perspectiva, de você, de repente, sai da esfera do trabalho e entra na esfera do capital da pior espécie, que é aquele capital que opera na esfera da financiarização. Então, é impossível não fazer esse diagnóstico. É impossível não compreender que mudou a forma de acumulação do capital na periferia. E quando essa forma de acumulação do capital ela já não se assenta na esfera produtiva, embora dela se alimente, é preciso pensar o que é que nós vamos fazer com uma universidade, com um Estado, cujo projeto de fora para dentro não prevê mais soberania.
O Fernando, que dirige a fundação, que eu conheço lá do Rio, esteve lá, conversou conosco num seminário promovido pela DOFEP, falando do que são os fundos de apoio, as fundações de apoio às universidades, do que é a relação lá da COP, com a Petrobras, com outras empresas. É essencial, mas não só. Não só. Porque você não pode depender de ramos de intensivo conhecimento que estão relacionados às esferas produtivas, muitas vezes transnacionais, o que envolve todo um conjunto de decisões, inclusive os impactos no câmbio, na desoneração tributária, etc, etc, etc. Então, quando eu me refiro à importância de voltarmos à leitura de Furtado, de Caio Prado, de Anísio Teixeira, de Florestan Fernandes, de Otávio Iane, é daqueles que tiveram a condição de viver e pensar um projeto para o desenvolvimento da nação. Um projeto econômico, um projeto social. Quando eu leio, como li durante o governo curto de Michel Temer, que estava no forno uma proposta de emenda constitucional para retirar as vinculações orçamentárias de receitas para educação e saúde, olha, eu fico me perguntando o que pode acontecer com esse país se você retirar do texto constitucional a vinculação orçamentária. 27 estados, 5.562 municípios, cada governador e cada prefeito destinando o seu orçamento quanto quiser para a educação e para a saúde. Quer dizer, é para levar para a esfera da privatização para poucos, porque a privatização também não é universal. Ela vai exigir sobre o capital uma taxa de rendimento. Vocês devem ter lido recentemente, 2 semanas talvez, as notícias de que o grande conglomerado, que tinha como testa de ferro o IBMEC, o Damásio, cursos jurídicos, o DEVRAE, lá em Pernambuco, e outras faculdades, foi anunciada a sua venda. E aí os executivos dizem, olha, nós vamos vender porque desmontaram-se as estruturas de remuneração do capital. Muito desemprego, cai da renda média, perspectivas sombrias para a expansão do FIES. Então a calculadora deles é ágil, eles vão logo para a taxa de retorno sobre o capital. Isso está numa entrevista do controlador da maior fusão privada de ensino superior do mundo, o Grupo Croton em Anhanguera, dada num texto do Pedro Paulo Zaluti Bastos, da Unicamp. E ele diz candidamente, olha, se num dado momento a taxa de retorno sobre o capital não atender aos cotistas, a gente aliena. O que é alienar? É vender uma universidade. E pega o capital, vai para onde? Não sei, pode ir para um plantio de banana em El Salvador, para uma commodity, desde que a taxa de retorno se aplique de uma maneira maior. Então, isso significa que nós somos contrários, como eu já ouvi colegas, porque vocês são contra essa relação público-privada. Não, nós não somos contra, não é uma questão de ser contra por princípio. É que não se pode transformar um projeto de universidade, que é a espinha dorsal de um projeto de soberania, num apêndice da estratégia de acumulação do capital e dos seus cotistas nos fundos privados. Ora, todo esse palavreado que está no texto do Futurice, soberano, inovação, empreendedorismo, internacionalização, a nossa comunidade acadêmica tem produzido muito acerca dessas pseudo-inovações. O colega Nildo Ouriques, da Federal de Santa Catarina, tem coordenado publicações muito importantes acerca desse perfil de universidade, de como a vida universitária se voltou para dentro, não é? Aí a gente vai abdicando cada vez mais da visão do todo e fica no gueto. Aí chega um projeto, se não é esse projeto, é qual? Mas quem foi que disse que eu tenho que receber contra um projeto por não ter acabado, eu tenho que apresentar um projeto por não ter acabado? A curto prazo. Virou o que? Fast food? Nós temos um lastro, Constituição Federal de 1988. Nós temos um lastro, Emenda Constitucional 59. Nós temos um lastro, Plano Nacional de Educação. Está aqui no artigo 14 do plano. Todas aquelas metas que são propostas para inovação, desenvolvimento, relação com o setor privado, está tudo aqui nas metas 14. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas. Aí vai. 14.9, consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa. 14.10, promover o intercâmbio científico e tecnológico nacional e internacional entre instituições de pesquisa, ensino e extensão. 14.11, ampliar o investimento em pesquisa com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica.
14.13, aumentar qualitativo e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do país, e por aí vai. Está escrito, é lei. Definiu-se que para isso aqui tem que ter fundo, e o fundo está sendo assaltado pela aprovação da emenda 95, pela aplicação enviesada de uma lei de responsabilidade fiscal, que contingencia a despesa de pessoal como proporção da receita corrente líquida, mas libera despesa financeira com a dívida pública. Isso é uma disputa de quem se apropria do fruto da riqueza. E para que se apropria do fruto da riqueza? Ora, se eles têm um projeto pronto e acabado, que eu repito aqui, já disse na Assembleia lá da minha universidade, vagabundo, porque não tem lastro acadêmico, não tem lastro jurídico, não tem âncora orçamentária, fiscal e financeira, não tem um diagnóstico nem do que propõe. Onde é que está escrito que é melhor OS do que a atual administração que as universidades fazem? Onde é que está escrito que vai ser melhor OS do que o modelo das fundações de apoio, que também recebe muitas críticas, mas está aí? Onde é que está escrito? Em lugar nenhum. Isso não é um propósito de fortalecer a autonomia da universidade, isso é uma intervenção. E todo o avanço da história se deu mediante conflito e tensão. A gente só supera etapas difíceis, etapas de baixa visibilidade, com a mobilização, com a conjugação de saberes, com a troca de experiências, com a unidade de todos os setores e departamentos que fazem a vida universitária, a vida da educação, da ciência, da tecnologia. Quando eu vejo que alguns colegas acham, como disse o ministro, que agora os professores vão ficar ricos, porque, segundo o Futurice, quem tem 40 horas com DE vai ter carga horária, mas vai poder tirar um pouquinho mais por fora. E aí qual vai ser a pressão? Contingenciado o reajuste de salário, contingenciados os concursos públicos, a progressão por titulação, congelada a carreira, mas os custos aumentam, o aluguel, o IPTU, o IPVA, o seguro do carro, a mensalidade escolar, plano de saúde, vai tudo, o que puder desonerar, desonera, o que não pode, aumenta. Como é que você vai responder ao aumento dos custos? Vai bater na porta do Futurice, né? Ou seja, o sujeito foi preso, foi torturado, até a morte. Uns não aguentaram a tortura e revelaram sua vida privada para os torturadores. O Futurice, na verdade, é um torturice, porque quer impor sem alternativa um modelo que não vem ancorado em fundamento, em diagnóstico, em estado da arte, algo que é próprio da avaliação acadêmica, e nos imprensa dessa forma. Se me perguntar qual é a alternativa, é continuar fazendo a pressão, é continuar dizendo que a universidade não aceita, é mobilizar para que mais universidades, ou a totalidade das universidades, dizendo que não aceitamos o Futurice, queremos a exceção das universidades e da educação superior da emenda constitucional 95. A lei de responsabilidade fiscal não excepcionaliza a despesa com a dívida pública, do conjunto dos gastos públicos? Está lá, artigo 9º da lei, parágrafo único. Por que nós não podemos exigir a altura da nossa correlação de força com a manifestação uníssona das universidades? Nós queremos excepcionalizar dessa política a parte que cabe à manutenção da universidade. Para que nós construamos esse discurso, nós temos que dialogar entre nós. O lado das humanas tem que dialogar com o lado das ciências jurídicas. As ciências sociais aplicadas têm que atravessar a Avenida do Campus e conversar com a informática, com as ciências exatas, com tecnologia e geociências. O pessoal que trabalha lá com os projetos de convênio da COP vai ter que discutir com a licenciatura em Educação Física lá no Fundão, vai ter que discutir com o pessoal da saúde, vai ter que discutir com todas as áreas que fazem a universidade, com a dança, com o teatro. Porque quando o próprio governo diz que aquelas áreas que não conseguirem captar, o MEC poderá colocar recurso, já está dizendo tudo. Você vai ter uma universidade acalentada pelos interesses dos setores privados, quando for interesse vão financiar, e vai ter uma boa parte da universidade que pode acontecer o que eles queriam fazer com a reforma do ensino médio. Para onde eles foram com a reforma do ensino médio? Qual era a primeira proposta? Retirar filosofia, sociologia, arte e educação física do currículo do ensino médio. Conseguiram? Não. Por quê? Porque houve resistência, porque houve enfrentamento, porque a gente argumentou o significado dessa disciplina na formação integral da pessoa. Ou seja, vamos parar com essa brincadeira de alguns irresponsáveis que acham que porque ganharam uma eleição podem fazer tudo em absoluto, de que você faz uma lei discutida, tem uma Constituição, e entra um governo qualquer, e desconhece a lei, desconhece a Constituição, não faz nada e quem pouco bem entende. Vamos acabar com isso.
Democracia não é peça de roupa que se troca de uma noite para outra. Constituição não é... Não quer a Constituição? Vai para a rua, faz campanha por uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas existe uma Constituição. Essa Constituição está inconclusa. Ela tem 31 anos, mas ela não foi consolidada ainda. Então, por que eu vou abrir mão de uma Constituição por um texto que é um projeto de lei? Eu não quero nem apostar no Supremo Tribunal Federal para vencer essa disputa do que é constitucional e do que não é, porque esse Supremo, do jeito que está, pelo amor de Deus. Né? Parece-me que, sendo inconstitucional, mas não vamos transferir a luta do nosso campus para o campo do Supremo. Né? Então, nós temos, além do Chico Oliveira, nós temos a Denise Gentil, nós temos o trabalho que o Beluso faz, que o Postman faz, a tese do Luiz Fernando Reis, que pegou essa contradição da expansão das universidades públicas, paralela à expansão do ProUniFiéis com dinheiro público. Se não me falha a memória, 140% de expansão do dispêndio público, 860% de expansão dos valores para ProUniFiéis. Ou seja, é uma disparidade. O setor privado conseguiu. Por quê? Porque o setor privado passou a eleger mais deputado e senador, gente. Eu fui titular da Comissão de Educação, primeiro mandato em 2003. Quando eu saí em 2014, não disputei a reeleição, saí em 2014, nós não tínhamos 3 professores, deputados federais, que tinham origem na educação pública. Mas nós tínhamos vários vinculados a Universo, Maurício Nassau, Salgado, Estácio, Anhanguera, Uninter, assim, ó. Então eles elegem os deles para fazer as leis de acordo com os interesses deles. Essa é a disputa. Né? O professor Ladislau Dobô, que vem batendo há anos pela necessidade da democratização do debate econômico, pela necessidade da compreensão pública do que é a taxa de juros, o que é a política cambial, o que é a política monetária, que é da decisão acerca dessas variáveis macroeconômicas que se produz e se divide mais ou menos a riqueza, e o fundo público. O dinheiro que está faltando para o custeio da universidade é fundo público. E ele está faltando porque nós estamos sob a tutela de um programa de ajuste fiscal, de austeridade, que tem 20 anos ou mais no Brasil, e que, não sendo suficiente, foi transformado numa emenda constitucional de ajuste fiscal. Então nós temos que fazer isso que está sendo feito aqui. Né? Quando o Tiago me convidou, eu estava numa agenda imprensada, como eu disse, indo amanhã para Belém, tive que fazer uma série de mudanças, mas independente de concordância ou discordância, de quanto maior o debate, quanto melhor a gente construir a visão do todo, quanto a gente melhor entender o entorno do Futurice, mais a gente vai ter condições de formar uma opinião. E formar uma opinião para defender a autonomia da universidade. E não para ter uma autonomia travestida de sucateamento, dependência. E essa é a questão. O que fazer? Rejeitar o Futurice não é nenhum pecado capital. Nem pecado é. Rejeitar o Futurice é reafirmar aquilo que nós, de certa forma, abandonamos. Porque a gente parece que só se encontra para discutir o todo quando a casa cai. Se não tivesse o Futurice, estava cada um no seu laboratório, no seu departamento, na sua pós, no seu segmento, como se nada tivesse acontecendo. E a universidade não estava boa. Ela estava precisando de investimento, ela estava precisando de retomar certos debates, aproximar a relação dela com a sociedade. Não é? Eu passei, disse ao reitor, professor Anísio, várias vezes, passei por vários momentos em que eu senti necessidade de buscar apoio, interlocução com as áreas da universidade, e a universidade muito tomada pela sua dinâmica própria. Plano Nacional de Educação, não se conseguiu fazer um debate no Centro de Educação da universidade. Agora a reforma da Previdência, eu liguei para uma colega da Faculdade de Direito, dá para chamar um encontro com o pessoal da área previdenciária, para a gente discutir a reforma da Previdência? Ah, está todo mundo muito atarefado, um está num congresso, outro está publicando um artigo, outro está com banca, não sei o quê. Quer dizer, o mundo acontecendo lá fora e a gente dentro do campus sem olhar para fora. Esse modelo de universidade, eu acho que ele é impróprio para pensar e acolher as carências da sociedade, os conflitos da sociedade. Nesse ponto foi bom o Futurice ter aparecido. Né? Porque ele mexe com a gente, ele faz a gente repensar o modelo de universidade, repensar os compromissos da universidade com a sociedade, a apropriação desse conhecimento e a devolução desse conhecimento para a sociedade, e mais. No programa Fora da Curva, que é um programa que a Rádio Universitária faz lá em Recife, eu disse, os maiores interessados numa universidade pública, autônoma, gratuita e de qualidade, não são professores e estudantes da universidade e funcionários.
São esses trabalhadores que estão aí e não chegaram à universidade, porque só numa universidade pública, gratuita, autônoma e de qualidade, seus filhos, netos, afilhados e bisnetos vão ter universidade pública para estudar, senão não vão ter. Senão não vão ter. Não vão ter. A perspectiva não é de ampliação, de universalização, como não é aqueles que querem acabar com o Fundeb, Fundo para a Educação Básica, porque implica em ônus para o Tesouro Nacional. Vou concluir lembrando uma questão. Na discussão, e me remeto mais uma vez a Anísio Teixeira, na Constituinte de 46, defendendo o Fundo de Financiamento para a Educação Primária. Na discussão do Plano Nacional de Educação, nós aprovamos a referência ao custo aluno qualidade. Qualquer um aqui que acessar Resolução 08 de 2010 do Conselho Nacional de Educação vai encontrar o que foi o estudo do custo aluno qualidade. Esse governo que assumiu no dia 1º de janeiro, numa manobra que mudou a composição do Conselho Nacional de Educação, convocou uma sessão extraordinária e extinguiu o estudo que produziu o parecer número 8 de 2010 para implantarmos o custo aluno qualidade na educação básica. Isso foi um retrocesso de quase 60 anos no estudo das condições de financiamento da educação básica no Brasil. Acessem lá, parecer número 8 de 2010, o relator foi Mozar Neves, que foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Já esteve aqui nesse fórum. Então, depois de uma luta de décadas, alimentada, ampliada pelo Plano Nacional de Educação, esse governo, a primeira coisa que fez foi mudar a composição do CNE e revogar. Passou uma borracha em todos os estudos do custo aluno qualidade, porque eles iam implicar a exceção, superando, melhor dizendo, os encargos que os estados e municípios tinham que assumir per capita com a educação básica e implicar no maior aporte de recursos para o governo federal, que hoje só transfere no mínimo 10% que estados e municípios colocam na conta Fundeb nacional. Então, é um governo de retrocessos pelos seus próprios atos. A revogação do parecer número 8 de 2010, que era para ter sido implementada em 2011, é um atraso. A gente volta para as cavernas platônicas, porque a gente não tem parâmetro agora. Qual é o custo aluno qualidade? Não tem. Nós vamos dividir a receita fiscal pelo total de alunos? É esse o per capita? A gente vai voltar para antes de 1934. Então, o meu ponto de vista é defender o que está na Constituição, defender a execução do Plano Nacional de Educação, pressionar para retirar os limites de gastos com educação e saúde da emenda constitucional 95, porque nós não temos bancada para revogar a emenda constitucional como um todo, mas a gente pode fazer essa pressão pelo SUS, pela educação pública, educação básica, educação superior, e resistir, gente. Se a gente não resiste, a gente simplesmente está entregando os pontos. E não vamos entregar só para nós, não. Uma parte da universidade se aposenta em 5, 10 anos. Nós vamos estar dizendo para as futuras gerações, para o filho do pedreiro, do motorista de ônibus, da empregada doméstica, do faxineiro, do agricultor, do trabalhador de nível médio, que os filhos deles não terão universidade pública. Porque essa universidade ela vai ser extinta, porque ela vai ser terceirizada, vai ser gerida por uma OS, vai financiar de acordo com a necessidade de quem patrocina o financiamento, e acabou a universidade. Onde que vai se ancorar o pensamento crítico para pensar um projeto de nação para o século XXI? Onde, se não for na universidade, se não for diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais? Eu acho que a resistência é, nesse momento, o melhor caminho. Temos âncoras importantes, temos trabalhos acadêmicos importantes, atualíssimos, muitos que são publicados, inclusive eu citei, me referi aqui a 3 teses, né? E que merecem ser conhecidas para que nós construamos argumentos e refutemos esse programa Futuris. Tá? Então, a gente encerra esse painel, agradecendo e muito a sua participação, Paulo. Foi realmente, como eu falei no início, uma aula de uma visão sistêmica sobre o financiamento público e sobre a educação pública brasileira em todas as suas esferas. E não pode estar dissociado disso, e assim como a universidade, com todo esse papel de transformação que tem tido nos últimos anos, não pode ter uma descontinuidade, não pode ter uma redução de investimento. Quando a gente pensa, a gente está aqui no oeste da Bahia, e o reitor falou ontem, do Pará, o oeste da Bahia é você, Poti. Do Pará, e o reitor falou ontem da necessidade de conclusão de obras que estão aí em andamento, e principalmente da necessidade de expansão dessa relação que a universidade tem tratado com a região, né? Então,
essa transformação social que está acontecendo e que não pode, de forma alguma, ter um retrocesso. Eu só queria, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite para ter estado aqui com vocês. Me coloco à disposição em outros momentos também para essa discussão poder ser aprofundada. Renovar aqui a sugestão de que quem não teve a oportunidade de baixar o programa Futuris, baixe, leia todos os artigos, são 45, 43 de mérito. Mas aí depois, na mesma vibe que você baixar o Futuris, se baixa o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, baixa a Lei do Fundo dos Royalties do Pré-Sal para a Educação, né? Tem muita coisa que a gente está fazendo, que a sociedade está participando, e depois fica no papel. A sociedade volta cada um para a sua casa, para o seu departamento, para o seu campo de pesquisa, para a sua docência, e lei não tem perna. Como diz um irmão meu que é arquiteto, papel aceita tudo, né? Imprimiu, está impresso, a lei não sai do papel. Quem tira a lei do papel é a sociedade que se viu representada naquele direito estabelecido. Por isso é que eles pegaram, desde 99, todos os anos coloca-se na LDO. Todos os anos. Todos os anos. A elaboração e a execução da lei orçamentária observará em primeiro plano as metas de superávit primário. Depois eles colocam o valor de um ano para outro. Todos os anos. Aquilo ali é um texto que expressa a correlação de força dos interesses na consecução daquela meta. Se nós tivéssemos uma outra compreensão e uma outra correlação de forças, o texto do artigo 3º subiria para o artigo 2º. A elaboração e a execução da lei orçamentária do ano tal observarão, em primeiro plano, as condições necessárias de financiamento das metas do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque um Plano Nacional de Educação não é só um plano de escolarização. É um plano que enfrenta os pilares da desigualdade regional, da desigualdade nacional. É um plano que funda definitivamente a escola única, sonhada por tantos, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Florestan, Paulo Freire e tantos outros. Então, está lá. Baixem os artigos, leiam o Plano Nacional de Educação. Alguém já tinha lido aqui o Plano Nacional de Educação? De ponta a ponta? Então, vale a pena. Estou falando assim de forma muito fraterna, muito sincera, porque muitas coisas se produzem e a gente termina não tendo tempo de ler. Então, é fundamental ler o Plano Nacional de Educação e aí vocês vão ver, poxa, os caras estão propondo coisa nova que já existe, foi pensado há 10 anos, então falta executar. Para a execução tem que ter fundo. Para ter fundo público, aí tem que ter mais força na hora de disputar quem se apropria da riqueza. E esse pessoal que está por trás disso é muito forte, porque eles fazem parte de uma grande estratégia internacional de acumulação e concentração de riqueza. Para terminar, está disponível no Netflix, além daquele filme A Grande Aposta, está disponível o documentário com Noam Chomsky, intitulado Requiem para o Sonho Americano. 10 princípios de concentração da riqueza e do poder. Primeiro fez o documentário e depois transformou-se num livro. Bem fininho, mas o documentário é interessantíssimo. Acessem lá. Ele mostra como se desconstituiu, lá na sociedade americana, os princípios que geraram o fim da colônia e a emancipação. A progressão, a modernidade, a chance do progresso, que um trabalhador simples, trabalhando, poderia ter sua casa, seu carro, e ele mostra como se operou isso, e boa parte do que ele mostra lá é o que está se operando entre nós. O desmonte do sistema de seguridade social, a manipulação das decisões econômicas, o encurralamento, a pressão sobre os trabalhadores, seus sindicatos, seus direitos. Então, é muito interessante. Quem quiser, acessa lá, Requiem para o Sonho Americano, com Noam Chomsky. É um documentário, vale a pena ser assistido. Requiem para o Sonho Americano. Ele tem um título grande, 10 princípios para a concentração da riqueza e do poder. Você vai estar assistindo o diálogo do cineasta com ele, e você vai estar vendo o Brasil passar por trás em muitas das questões que são apresentadas. Tá? Muito obrigado aí, vamos à luta.